acho que do térreo a gente pode falar primeiro da integração com o interior e o exterior, que é uma coisa muito desejada, né, para quem mora em casa, assim, esse contato com o jardim. Então, onde tinham aberturas, as aberturas da casa dão em cenários aqui e ali. Então cada janela funcionaria uma espécie como um pequeno cenário onde a luz vai estar reforçando essa visualização desde o interior, onde é possível. Mas a própria parte externa, ela também é um percurso, é um caminho. Então quando você entra, você já tem uns balizadorzinhos baixinhos que vão te indicando, ou você segue pelo jardim mesmo, ou você segue para a entrada da casa, a vegetação também iluminada. Você tem, eu diria que nesse andar essa integração é muito eficiente. Lembrei de uma coisa que a gente ainda está no terra, mas a escada ela é toda envidraçada e o jardim que está de frente, esse vidro, esse foi generosamente iluminado para você ver tanto de fora como de dentro. Então você está subindo a escada, você usufrui daquela vegetação, principalmente, enfim, mesmo à noite você tem tudo aceso, aquilo te convida a expandir como é que se diz? Aquilo expande o seu ambiente. O jardim foi muito cuidadoso, o trabalho foi muito pessoal, a gente foi pessoalmente focalizar, posicionar cada um dos equipamentos, dos projetores, dos espetos, e foi um trabalho bem no detalhe, né, e bem sucedido, e a gente percebe que realmente a vegetação ficou uma protagonista ali, de dentro para fora ela chama bastante atenção, e é como o Gi comentou, as janelas viram como se fossem quadros, né, como se fossem objetos realmente de destaque a partir do ponto de dentro da casa. Ele tem essa característica, o jardim, que ele tem uns gramados grandes e depois tem uma faixa de vegetação muito exuberante, mas relativamente estreita. E essa vegetação, ela tem os arbustos baixinhos, bem cerrados, assim, uma coisa bem fechada, e depois umas copas altas de árvores. E então, nessa área dos arbustos e árvores, a gente acabou resolvendo, a gente escolheu uns projetores bem discretos, pintados numa cor areia, assim, que é uma espécie de chega a ser areia, um bege escurinho, assim, que se mimetiza perfeitamente com as árvores. E a gente basicamente escolheu alguns troncos aqui e ali para jogar ou a luz para cima, que ia para as copas, ou para baixo, iluminando os arbustos de cima para baixo. E isso é uma coisa um pouco diferente do que a gente costuma fazer, mas que deu muito certo porque a gente conseguiu definir exatamente aquele plano de fundo que era o jardim. Tem algumas fotos que mostram isso. E tem uma brincadeira que a gente gosta de fazer quando dá, que é transformar as paredes numa espécie de um cinema de jardim, assim, criar umas sombras. Isso a gente descobriu lá na focalização e tirou partido com muita felicidade, vamos dizer assim, né? Essa parte são dos arbustinhos que são mais transparentes, os filodendros que a gente consegue iluminar por baixo. A iluminação da pérgola visou acompanhar a robustez, vamos dizer, da estrutura. Então esses cubos, eles estão mais ou menos, estão na escala
do que acontece com a estrutura. E é uma luz contínua, assim, que você pode, ela acaba interferindo um pouco na parte interna, porque amplia, né? Do piso você acaba vendo até uma continuidade. Então você tem essa luz para baixo, depois a luz lateral da piscina, e depois de baixo para cima na vegetação dessas palmeirinhas. Ela tem um papel de fazer uma transição mais suave mesmo entre o que tem dentro e fora da casa, sem marcar muito, sem ser muito excessivo, sempre essa transição suave dentro e fora. Eu acho que como um todo, tanto a iluminação externa do paisagismo, você não percebe as luminárias, você não percebe onde estão essas fontes de luz. Né? Você observa essas imagens e a gente não enxerga as luminárias em si. Aí na circulação externa dessa pérgola metálica, dessa estrutura também, a gente tentou fazer o mais integrado possível, na mesma cor, na mesma proporção, na mesma escala, as luminárias das áreas internas, a mesma coisa. Então tudo isso foi nessa mesma linguagem, de realmente deixar a arquitetura e a vegetação protagonista, o efeito da luz também, mas sem enxergar o objeto em si.